Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de portas abertas, sobre a oportunidade que nós temos de falar de Jesus para as outras pessoas. Então nós vamos ver que se nós conseguimos falar oi com alguém, se você consegue falar oi, sem um oi, você já tem a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Tudo o que acontece conosco é uma oportunidade que Deus nos dá. Então, eu queria ler para você aqui uma história que está em João 4. Então está escrito assim, os judeus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana para tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então aqui nós podemos ver que Jesus Cristo ele foi muito estratégico quando ele se sentou à beira do poço. Ele provavelmente imaginou: alguém vai vir aqui pegar água e eu vou ficar aqui. A primeira pessoa que chegar, eu vou apresentar o meu evangelho para ela. Então Jesus, ele estava pronto para toda e qualquer situação. Então, às vezes, Deus nos dá uma oportunidade de falarmos dele para as outras pessoas e nós não nos atentamos para essa oportunidade. Muitas das vezes a gente perde um ônibus, muitas das vezes o nosso carro ele fura um pneu, acontece alguma coisa que a gente até olha para uma coisa assim de forma negativa. Mas Deus ele tem um propósito em todas as coisas debaixo do céu e debaixo da terra. Deus ele sabe de tudo o que acontece conosco. Deus ele nos dá oportunidades para que a gente fale dele o tempo todo. O tempo todo Deus nos dá essas oportunidades. Mas nós precisamos reconhecer essas oportunidades e precisamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Porque assim, pessoal, um profissional, por exemplo, ele está preparado para trabalhar em diversas maneiras. Em situações adversas ele está preparado para poder trabalhar. Como nós, que nos denominamos cristãos, podemos achar que nós não precisamos estar preparados para falar de Cristo em toda e qualquer situação. Então aqui já começa um ponto. É preciso estar preparados para falar de Cristo em toda e qualquer situação. Então já anota aí nas suas anotações. É preciso estar preparado para falarmos de Cristo em todas e qualquer situações. Porque é em grandes obstáculos que muitas das vezes as oportunidades se apresentam. A adversidade, ela nos faz tomar novas decisões. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo essa pandemia, né? Até então, o mundo digital, ele não era tão explorado como ele é hoje, principalmente pelo lado da igreja. Hoje nós não assistimos tantos shows evangélicos, nós não assistimos tantas lives evangélicas. Muito difícil uma igreja, por exemplo, ela fazer a transmissão do seu culto ao vivo. Mas hoje a adversidade nos fez olhar para o mundo digital com outros olhos. Então o fato de não podermos nos reunir na igreja hoje nos fez olhar para o mundo digital como uma forma de estarmos juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Então, as oportunidades existem. As oportunidades, elas existem. Mas como em toda a vida cristã, o evangelismo, ele começa com a oração. É preciso orar, pessoal. É preciso orar. E a oração, ela não vai só abrir as portas, mas ela também vai preparar o nosso coração para o evangelismo,
para o evangelizar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais certeira. Então, o nosso coração ele vai ficar cheio de compaixão e de amor, né? Teve uma vez aqui na nossa igreja que nós trouxemos aqui uma equipe de fora e nós fizemos um evangelismo que se chamava Meia-Noite na Prisão. E eu fui, nós fomos até um bairro aqui chamado Na Granja, Califórnia, né? Vocês conhecem. E lá nós visitamos, nós encontramos um irmão nosso. E naquele dia, rapaz, nossa, meu coração assim, ele se encheu de compaixão, sabe? Nossa, rapaz, eu fiquei muito emocionado quando eu encontrei o nosso irmão lá, que ele estava numa situação tão ruim, estava bebendo, estava lá entregue realmente aos prazeres mundanos, e eu fui junto com o pastor, né? E nós pudemos compartilhar um pouco da palavra de Deus com ele. E naquele dia, quando a gente estava vindo embora, eu voltei assim, sabe? Falei, nossa, né? Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar a tua palavra e poder receber em troca o teu amor e a tua graça. Naquele dia, assim, quando a gente voltou, nossa, eu fiquei tão assim grato a Deus, não pelo meu irmão estar naquela situação, mas poder ser um canal do céu para poder abençoar uma vida, né? Então, foi uma oração que nós fizemos, uma oração muito específica, porque nós precisamos orar de uma forma específica, gente. Senhor, derruba a barreira demoníaca na vida das pessoas. Tira a cegueira espiritual para que eles saiam da escuridão. Nós precisamos orar por força, por coragem, por ousadia, por proteção, por segurança, por confiança. Gente, nós precisamos orar para que Deus repreenda toda e qualquer ação contrária do inimigo. Nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual quando nós estamos evangelizando. Satanás, ele não fica parado enquanto eu e você nós estamos evangelizando. Muito pelo contrário. Satanás, ele usa de todas as ferramentas, de todas as artimanhas dele, para que a gente gagueje na hora, para que a gente esqueça algum versículo, para que a gente fique com vergonha, para que a pessoa não nos receba muito bem. Então, assim, é muito importante orar em toda situação, principalmente na questão do evangelismo, pessoal. É muito importante nós orarmos em todos os momentos. E aí, na forma do evangelismo, a gente precisa procurar pelo homem de paz. É muito importante nós sermos estratégicos e procurarmos pelo homem de paz. Eu vou ler para você aqui uma passagem que está em Lucas 10. Lucas 10, 5, fala assim, ó, quando entrarem numa cidade, digam primeiro, paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. O que seria esse homem de paz, por exemplo? Não estou falando aqui de um homem evangélico, de um cristão, não. Eu estou falando aqui para você perceber as pessoas quando você for evangelizar. É muito importante que você seja muito estratégico. Isso é importante, gente. Seja estratégico quando você for evangelizar um grupo de pessoas, por exemplo. Perceba a pessoa que é mais receptiva, a que você percebe que vai dar mais atenção àquilo que você vai falar, né? Nós somos pessoas assim espertas, lógico, somos pessoas sábias. Eu sei que Deus ele te usa de uma maneira tal que eu e você nós não temos noção. Deus ele pode nos usar para falar do amor dele para qualquer pessoa e ele nos usa para isso. Mas nós precisamos ser espertos, estratégicos, para que você vá naquela pessoa que você vê, não, essa pessoa aqui vai me dar atenção. Não adianta de cara você já ir naquela pessoa que você percebe que é mais rancorosa, naquela pessoa que está mais fechada, que está com o coração mais duro. Você precisa ir naquela pessoa que vai te dar atenção. E aí você chega lá e você usa as ferramentas do cotidiano. Você não pode chegar lá na pessoa, por exemplo, e falar assim, você conhece Jesus Cristo? A pessoa vai olhar para você e falar, hã? O quê? Eu lembro de uma vez que o pastor Roberto ele trouxe aqui na nossa igreja um missionário chamado Ademilson.
missionário Ademilson, uma pessoa muito bacana. E nós saímos para evangelizar, e eu fui com ele. E aí nós paramos em muitas casas para evangelizar, e era interessante porque o Ademilson, ele usava as coisas que a pessoa tinha na casa dela. Por exemplo, quando nós fomos na casa de uns irmãos, ele chegou lá e nós vimos na estante dela um troféu. E ele olhou para aquele troféu e começou a perguntar: poxa, como que você ganhou esse troféu? O que você fez para você ganhar esse troféu? Como foi? Me conta a história. E a pessoa começou a contar a história. E a partir daquela história que a pessoa contou, ele apresentou Jesus Cristo. Ele falou que Jesus Cristo também tinha um troféu para nos dar, que Jesus Cristo também quer nos preparar, que Jesus Cristo quer estar conosco. Ele começou a incluir Jesus Cristo na vida daquela pessoa de uma forma assim, mais efetiva. Então, nós também precisamos fazer isso. E quando a gente for começar uma conversa, a gente precisa começar de uma forma muito positiva, de alto astral. Uma coisa boa, pessoal. Você não pode começar: nossa, como o tempo está esquisito hoje, né? Nossa, eu estou tão atrasado para o meu trabalho. Caramba, aconteceu isso comigo. Eu estou passando por esse problema. Não, você precisa começar de uma forma positiva. Comece falando de coisas positivas. Faça perguntas. Instigue a pessoa a conversar com você também. Então, nada melhor do que você começar com uma boa conversa. Começar para cima, falando de coisas agradáveis. Então, quando você faz perguntas, esteja atento também para dar atenção ao que a pessoa está falando. Porque nós não estamos ali só para falar. O nosso intuito ali não é só falar, mas é ouvir também. As pessoas hoje, elas estão carentes, precisando de atenção. Elas precisam ser ouvidas também. E nós, como bons representantes de Cristo, nós precisamos estar dispostos a ouvir. Então, dê atenção. Seja empático, seja simpático e seja educado. Então, é muito importante que você seja uma pessoa muito educada nesse momento. Então, escute a pessoa, realmente olhe nos olhos dela, deixe ela falar, e ela vai falando, e você vai ouvindo, e você vai dando a sua opinião, e nessa opinião que você está dando, você automaticamente vai fazendo o seu papel de bom cristão, que é apresentar Jesus Cristo em todo e qualquer lugar. Eu lembro aqui de uma vez que eu fui com o Felipe, o nosso missionário Felipe, que Deus o tenha, né, um homem de Deus, e nós fomos numa cerimônia de velório. Gente, rapaz, naquele dia, não foi nem aqui, foi lá em Caruaru, se eu não me engano. E rapaz, a gente foi, falei: meu Deus, cara, como que vai ser esse negócio? Nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui. E quando nós chegamos lá, Felipe, ele subiu, né, no púlpito, ele começou a falar, e ali ele começou a apresentar Jesus no velório. Eu falei: gente, rapaz, esse Felipe é missionário mesmo, cara. O cara era missionário, que no velório o cara começou a apresentar Jesus. Começou a falar de Jesus Cristo no velório, gente. Então, é muito importante a gente aproveitar toda e qualquer situação. E em toda situação, nós podemos apresentar Jesus Cristo. Então, apresente Jesus Cristo em tudo. As pessoas, elas nos farão perguntas. E você não sabe de todas. Você não sabe de todas as perguntas, mas nós conhecemos alguém que sabe: Jesus Cristo. E é aí a hora de apresentarmos Jesus como Ele realmente é, o Salvador de toda a humanidade. Então é muito importante que a gente apresente sempre Jesus, porque Jesus, Ele tem a solução para todo problema. As pessoas podem não saber disso, elas podem não entender que Jesus Cristo tem a solução para todos os problemas, mas nós sabemos. E é aí, essa é a nossa deixa. É o momento de você entrar ali: não, mas Jesus Cristo sabe, Jesus Cristo faz, Jesus Cristo protege, Jesus Cristo cuida, Jesus Cristo realiza.
Então, é o melhor momento de nós entrarmos quando a pessoa começa a falar dos problemas, das situações, quando ela pede um conselho, por exemplo, eu não sei o que fazer nessa situação, o que fazer. É a hora que nós apresentamos Jesus Cristo. E nós ainda hoje temos muitas ferramentas. Nós temos células, nós temos cultos, nós temos os eventos que as igrejas realizam, os encontros sociais com os nossos aliados. Isso é tudo ferramentas que Jesus Cristo nos dá para que a gente possa o apresentar para a humanidade. E nós precisamos aproveitar mesmo essas ferramentas para apresentar Jesus Cristo como Ele realmente é, o Salvador de toda a humanidade. Jesus Cristo, pessoal, sabe de tudo. Então o apresente, fale dele. Ele sabe o que fazer, ele sabe que as pessoas precisam saber que Jesus Cristo tem a solução para todos os problemas. Deus, Ele abre as portas. Deus vai abrir portas e nós precisamos estar prontos para entrarmos por essas portas. Quando Jesus Cristo abrir a porta, entre por essa porta, mas para você entrar com convicção, para você entrar com coragem, você precisa estar pronto. Eu lembro uma vez que eu morava na Vista Alegre e eu fui fazer uma casinha para o meu cachorro, né? Nós tínhamos um cachorro na época e eu fui fazer uma casa para ele e a princípio eu fui de camisa, estava calor, fui de bermuda, eu fui de chinelo e eu entrei num bambuzal. Eu entrei no bambuzal para tirar alguns bambus e poder fazer uma casinha para ele. E quando eu dei o primeiro passo ali naquele bambuzal, eu falei, meu Deus, e se por um acaso eu encontrar uma cobra? E se eu encontrar com uma aranha, um escorpião ou qualquer animal peçonhento, o que eu vou fazer? Aí naquele momento eu me lembrei de uma ferramenta muito importante que eu não estava usando naquele momento. Então eu fui lá na minha casa e eu peguei a minha ferramenta. E era o meu boot, a minha bota. Eu coloquei a minha bota, coloquei um casaco, né? Coloquei a minha calça e fui todo preparado. Eu falei assim, não, agora eu vou entrar. E quando eu fui, pessoal, eu fui pisando, fui com a cara e com a coragem, porque eu me senti preparado. Eu sei que o meu coturno, a minha bota, não iria me proteger 100% se um animal estivesse lá e quisesse realmente me picar. Mas eu tinha uma ferramenta. Eu tinha uma ferramenta ali comigo. Eu falei, não, agora eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. E eu fui sem medo. E quando eu fui, pessoal, com a cara e com a coragem, eu fui lá e cortei, cortando e tirando os bambus que eu precisava. E eu fui, graças a Deus, na paz e voltei tranquilo. Porque eu estava ferramentado, eu tinha aquela ferramenta. Eu me senti protegido, eu me senti seguro e eu me senti confiante. E eu fui. E quando nós oramos, é dessa forma também que nós nos sentimos. Deus, Ele nos prepara, Deus, Ele nos unge, Deus, Ele coloca a mão sobre nós, Ele nos dá proteção, nos dá segurança, nos dá amparo, nos dá confiança, nos dá certeza, e aí nós podemos ir. Então ore, se prepare, é muito importante que você esteja pronto. Como nós já falamos, é preciso estar pronto, você precisa aproveitar toda a oportunidade. Então aproveite a oportunidade que você tem. Então esteja pronto para você poder aproveitar essa oportunidade e vá nessa força, porque o Senhor Deus é contigo. E não se esqueça, dê atenção, seja simpático, empático e educado. As pessoas, elas estão precisando não só de Jesus Cristo, elas também precisam de atenção, precisam de amor e precisam de carinho. Então seja realmente um canal de Deus para abençoar vidas, seja um canal do céu para abençoar pessoas, seja representante de Cristo realmente aqui nessa terra. Jesus Cristo, Ele era uma pessoa muito completa. Jesus Cristo, quando tinha que chamar a atenção, Ele chamava, quando tinha que dar amor, Ele também dava. Então nós,
como representantes de Cristo nessa terra, nós também precisamos ser assim. Quando for para chamar atenção, chame, mas também dê amor. As pessoas precisam de amor. E Jesus Cristo é o amor. Jesus é amor. Então apresente Jesus. Apresente Jesus. Seja um canal do céu para abençoar vidas. Esteja pronto. Porque quando nós estamos evangelizando, a gente não está só apresentando, a gente está ganhando também. Jesus Cristo nos enche de bênção, Jesus Cristo nos enche de alegria, de felicidade, de satisfação. É um prazer poder falar de Jesus Cristo aos outros. Então que você também encontre esse prazer de falar de Jesus Cristo aos outros, porque as oportunidades elas virão. Então esteja pronto para aproveitar essas oportunidades e vá. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.